Olá, pessoal! Para esta terceira aula, iremos falar sobre medidas de tendência central. Iremos gravar 3 vídeos e a primeira aula será sobre a média. A estatística trabalha com diversas informações que são apresentadas por meio de gráficos e tabelas e com diversos números e informações que representam e caracterizam um determinado conjunto de dados. Dentre todas as informações, podemos retirar valores que representam, de algum modo, todo o conjunto. Estes valores são denominados de medidas de tendência central ou medidas de posição, de forma resumida, o MTC. Essas medidas representam os fenômenos pelos seus valores médios, em torno dos quais tendem a concentrar-se os dados. Ou seja, é um valor único que tenta descrever as características de um conjunto de dados, identificando uma posição central dentro deste conjunto. Eles vão ressaltar, ou elas irão ressaltar, as tendências características de uma determinada amostra. A primeira medida de tendência central que iremos estudar é a média aritmética. Esta é uma das medidas de tendência central mais utilizadas no cotidiano. A média é utilizada no intuito de expressar, por meio de um único valor, a ideia principal de um grupo de valores. Ela pode ser obtida quando temos um conjunto de dados agrupados ou quando temos um conjunto de dados não agrupados. Quando os dados são não agrupados, iremos obter a média simples, a qual é obtida somando todos os dados e dividindo pela quantidade de dados ou de elementos existentes em uma determinada amostra. Matematicamente, podemos expressar isso como sendo o somatório de todos os elementos, desde o primeiro até o último elemento, dividido pela quantidade total de elementos existentes em uma determinada amostra. Então, vejam este exemplo daqui. Nós temos digamos que isso aqui se refere a um conjunto de notas, onde o aluno tirou uma nota 2, uma nota de aproximadamente 1,5, uma nota 7, uma nota 10 e uma nota 6. Então, qual seria a média dessas notas obtidas pelo aluno? Somando todas elas, nós teremos que a média vai ser igual a 2 mais 1,5, mais 7, mais 10, mais 6, tudo isso dividido pela quantidade de notas, que foram 5, e isso vai ser igual a 5,3. Então, teremos que a média final do aluno será 5,3, ou seja, este vai ser o valor que irá representar o conjunto ou o rendimento em notas desse aluno em uma certa disciplina. Então, vejamos esse exemplo aqui. Um professor quer saber qual a idade média dos 10 alunos, crianças e adolescentes, frequentadores de sua sala de música. Considerando os dados apresentados abaixo, informe qual a idade média dos alunos. Então, aqui seria todas as idades dele. Então, teremos aqui todos os xis, né? Então, aqui, isso aqui seriam os xis, onde esse número daqui, ó, é o x1, esse aqui é o x2, esse é o x3, o 7 é o x4, o 12 é o x5, o 13 é o x6, o 15 é o x7, o 18 é o x8, o 7 é o x9 e o 9 é o x10, tá certo? Então, quem seria a média? A média vai ser igual a 1 sobre n, somatório desde o primeiro termo. Que é o primeiro termo? É o x1 equivale a 8, né? Até o último termo. Que é o último termo? É o x10, que é o x10 é 9, de todos esses xis. Então, eu vou ter 8 mais 16 mais 10 mais 7 mais 12 mais 13 mais 15 mais 18 mais 7 mais 9, tudo isso dividido pela quantidade de dados, que é 10. Então, isso aqui, deixa eu corrigir, isso aqui vai ser igual a 10. Então, a minha média vai ser igual a 115 dividido por 10. Ou seja, a média de idades desses alunos frequentadores da sala de música, desse professor aqui, é de 11,5 anos. Podemos agora falar sobre a média ponderada,
que é a média para dados agrupados. A média ponderada é obtida a partir dessa seguinte equação, onde a gente vai ter que esses WIs aqui correspondem aos pesos de cada uma das variáveis. Quando a gente tem uma tabela de valor único, esses pesos aqui correspondem às frequências absolutas. Então, vemos aqui um exemplo, onde a gente tem um aluno ou notas obtidas por um aluno durante as avaliações em uma disciplina. Então, a gente tem aqui que a primeira nota, que foi 5,2, tem um peso 3, a segunda nota, 8,2, tem um peso 1, a terceira nota, 7,4, teve um peso 2, e a quarta nota, 5,7, teve um peso 4. Então, quem seria a média ponderada para essas notas com seus respectivos pesos, levando em conta esses respectivos pesos? Então, o que a gente tem que fazer é multiplicar cada uma das notas pelos seus pesos e dividir pela soma de todos os pesos. Então, 3 mais 1 mais 2 mais 4 vai ser igual a 10. E multiplicando todos esses valores, nós vamos obter esses seguintes valores aqui. 15,6, 8,2, 14,8, 22,8, isso dividido por 10. Então, isso vai ser igual a 61,4. Ou seja, a minha média vai ser igual a 6,14. Então, o valor que vai corresponder à nota média obtida pelo aluno nessa disciplina vai ser o 6,14. Vejamos mais um exemplo. Um professor quer saber qual a idade média dos alunos, crianças e adolescentes, matriculados em sua sala de música. Considerando os dados apresentados abaixo, informe qual a idade média desses alunos. Para facilitar a nossa vida, iremos montar uma tabela. Então, o que temos que fazer agora é fazer a multiplicação de cada um desses termos, cada uma dessas variáveis aqui, ou seja, desses dados aqui, pelo peso correspondente. Então, multiplicando 0,8 por 2, a gente vai ter isso igual a 16. Multiplicando 16 por 1, isso também vai ser igual a 16. E assim para todos os valores que são apresentados na tabela. Então, 10 vezes 4, 40. Até que a gente chega no último dado, que é o 9 vezes 2 igual a 18. Como a gente vai precisar do somatório de todos os xis, wis, então a gente vai e soma todos esses valores aqui, e isso vai ser igual a 302. Também iremos precisar do somatório de todos os pesos, ou seja, de todas as frequências. Então, o somatório de todos esses valores aqui, vai ser igual a 25. Substituindo esse valor na nossa equação, nós temos que o somatório, desde o primeiro até o último termo, dos x e w's, vai ser igual a 302. Então, substituindo, a gente vai ter 302. E o somatório de todos os w's vai ser igual a 25. Então, substituindo na equação, nós vamos ter que 302 dividido por 25 vai ser igual a 12,08 anos, ou, se a gente arredonda, nós teremos que a média vai ser igual a 12,1 anos. Agora, vamos aprender a determinar a média de dados quando elas são apresentadas em uma tabela de frequência em intervalos de classe. Os passos para os cálculos da média são os seguintes. Primeiro, determinar os pontos médios de cada intervalo, que seria o xm. Depois, realizar a multiplicação da frequência absoluta pela média do intervalo, que seria fi vezes o xm. Depois, obter o valor da soma de todos os fis xm. Depois, obter o valor da soma de todos os fis, ou seja, a soma de todas as frequências absolutas. E, por último, obter o valor da média aritmética a partir dessa equação daqui, onde a gente vai ter que a média vai ser igual à soma de todas as frequências vezes da multiplicação das frequências vezes o ponto médio, dividido pela soma de todas as frequências. Considerando este exemplo, vamos determinar na prática uma média aritmética para uma tabela de frequências em intervalos de classe. Então, vamos preencher essa tabela seguindo todos os passos que foram indicados anteriormente. Tá? Então, o primeiro passo, determinar os pontos médios. Esses pontos médios são dados pela soma do limite inferior mais o limite superior dividido por 2. E a gente vai fazer isso para cada uma dessas classes que existem aqui nessa nossa tabela de frequências. Então, para a primeira tabela, nós vamos ter 152.
para tabela não, primeiro intervalo de classe. Para o segundo intervalo de classe, 156. Para o terceiro, 160. Para o quarto, 164. Para o quinto, 168. E para o último intervalo de classe, 172. Agora, vamos multiplicar cada uma dessas frequências absolutas aqui por seus respectivos pontos médios. Então, a gente vai ter aqui, ó, 152 vezes 4 dá 608, 156 vezes 9, 1404, 160 vezes 11, 1760, 164 vezes 8, 1312, 168 vezes 5 dá 840 e 172 vezes 3 dá 516. Agora, a gente precisa saber qual o total da soma de todos esses FI XM. Então, somando todos esses valores aqui, nós vamos ter que isso vai ser igual a 6.440. Próximo passo é determinar o somatório de todas as frequências absolutas. Então, somando todos esses valores aqui, isso vai ser igual a 40. Então, substituindo isso na minha equação para determinação da média, nós vamos ter que o somatório dos FI XM vai ser igual a 6.040 e o somatório dos FIs vai ser igual a 40. Isso, então, vai ser 6.440 dividido por 40 vai dar 161. Então, a nossa média vai ser igual a 161 centímetros.